Pronto, pessoal. Tá bom? Voltando aqui para a segunda parte da aula e vamos embora. A gente viu, né? Até o finalzinho da outra aula, que é a definição de congruente, a definição de suplementar. Isso aqui vai ajudar bastante a gente. Deixa eu mudar a corzinha da caneta da gente. Para não confundir, né? Opa, não consegui mudar não. Pronto, para não confundir. Sabendo dessas duas definições, a gente consegue caminhar na nossa aula. Porque, vê só, a gente já dividiu entre a parte azul é externa, né? A parte cor de pele, digamos assim, né? Ou melhor, salmão. Porque ninguém sabe que cor de pele é cor de pele. Cor de pele é negro, branco, cinza, lilás. Isso é cor de pele. Enfim, diversidade. E a gente dividiu o que é esquerda e direita. Tá bom? Azul e salmão, esquerda e direita. Beleza? E agora a gente vai, com base na definição de complementar ou de congruente e de suplementar, a gente vai desenvolver. Veja bem. Esses ângulos, tá bom? Esses ângulos aqui formados, se você colocar isso aqui, ó, em cima desse aqui, que eu vou fazer um quadrado, é igual, tá bom? Se você pegar a metade da foto, dividir, colocar ela em cima, conseguir descer de modo a colocar A em cima de E, D em cima, ó, A em cima de E, D em cima de H, B em cima de F e C em cima de G, é o mesmo ângulo, tá bom? Então, essa circunferenciazinha é igual a essa outra. Deixa eu só colocar a borracha aqui. Então, são circunferências iguais. Daí a gente tira que ângulo? Que definiçãozinha? Eu acho que o primeiro que a gente tem que saber é o que são ângulos opostos pelo vértice. O que é vértice? Vértice é basicamente o pontinho aqui, ó, de contato entre duas retas. Isso é vértice, tá bom? Então, o ponto de interseção entre duas retas. O nome disso é vértice. E o que é oposto pelo vértice? O que é algo que é oposto? Se um carro está em frente a outro, ele é oposto a outro carro. Tudo que está em frente ao outro, ele está sendo o oposto, tá bom? Tudo que está em frente ao outro está sendo oposto, né? Então, o meu lado esquerdo é oposto ao meu lado direito, tá bom? E o que acontece nos ângulos opostos pelo vértice? Vou dar alguns exemplos, né? O A e o C são ângulos opostos pelo vértice. Está um em frente ao outro, dividindo um único vértice. O D e o B são ângulos opostos pelo vértice também. Por quê? D está na frente de B e dividem o mesmo vértice. Isso acontece uma coisa para F, H, E e G. Tá bom? Então temos A e B, ou A e C, perdão. A e C são opostos pelo vértice. B e D são opostos pelo vértice. Aí nesse outro ângulo de baixo agora a gente tem E e G são opostos pelo vértice. F e H são opostos pelo vértice. Mas isso quer dizer o que, professor? Ó, ângulos opostos pelo vértice são iguais, são congruentes. Ó, ângulos opostos pelo vértice são
congruentes. Qual a definição de congruência que a gente colocou em cima? Ângulos congruentes são ângulos de mesmo comprimento. Então, se eu pegar C e colocar em cima de A, tem o mesmo comprimento, pô. Mesmo comprimento, C e A. B e D, mesmo comprimento. F e G, F e H, mesmo comprimento. E e G, mesmo comprimento, tá bom? Isso aqui, minha gente, é uma circunferência. Tem 360 graus, como a gente já havia visto na aula passada, tá bom? Metade da circunferência é 360 por 2, dá 180. Então essa parte aqui de cima, ó, tem 180 graus. Beleza? De forma que A e B são suplementares. Vou colocar suplemento. Então, são ângulos suplementares. Mas isso não acontece só entre A e B. Acontece entre D e C, E e F, H e G, e assim por diante. São ângulos suplementares. Por isso que eu trouxe a definição suplementar, minha gente. Tá bom? Então, ângulos opostos pelo vértice são ângulos congruentes. Tá bom? Beleza, vamos embora. Vou colocar aqui como definição. E a gente tem outras definições, beleza? Que são ângulos colaterais, ou seja, estão de um mesmo lado. A gente coloca aqui, né? Esquerda ou direita, né? Então a gente tem os ângulos colaterais. Por exemplo, todos os ângulos que estão aqui no meu lado esquerdo, eles são colaterais, tá bom? Todos os ângulos que estão do meu lado direito são colaterais, entre si. Colaterais, mesmo lado. Lateral, lateral, lado. Colaterais, mesmo lado. Basicamente isso. E ângulos colaterais têm uma peculiaridade. Ó, são ângulos suplementares. Basicamente isso. Então, ângulos colaterais são ângulos suplementares. Estava ligando aqui o carregador do PC. São ângulos suplementares. Basicamente isso. Ou seja, a soma entre A e D, por exemplo, é 180 graus. Isso é óbvio, porque A e D, ó, se a gente passar uma reta aqui, a gente vai ter meia circunferência. Então A mais D é 180 graus. O mesmo acontece entre A e B. Ou seja, perdão pessoal, acabou fechando aqui. Soma igual a 180 graus. E a gente tem alguns exemplos disso. Tem alguns exemplos. Por exemplo, colaterais estão de mesmo lado. A gente tem os internos. Qual a parte interna? Interna, salmão, não é isso? A cor salmão. Então a gente tem D e E. Além disso, a gente tem também C e F. E colateral externo. Colateral externo, a gente tem, ó, externo e externo e do mesmo lado, não é isso? A e H. E além disso, B e G. Basicamente isso, colateral interno e colateral externo são suplementares. A soma é 180 graus. Básico, simples, tá bom? Então, se eu somar, vai dar 180 graus. Mas isso também se expande, né?
tudo que é colateral tem 180 graus a soma. Por exemplo, A com D, a gente não sabe essa relação aí, se são externos ou são internos, beleza? Porque um é de cada um, né? Um é interno e outro é externo. E são também colaterais e a soma dá 180 graus, e assim por diante. Mas vamos ficar, por exemplo, com essas definições de colaterais internos e colaterais externos, beleza? Só que a gente também tem outra definição, que são os alternos. O que são ângulos alternos? Beleza? Opa. Estão em lados diferentes. Isso de alternar é mudar, não é isso? Então, quando eu falo alterno, eu tenho um lado diferente. Mas a gente tem tanto o alterno interno quanto o externo também. A gente tem o interno. Os alternos internos, olha para a parte interna, tá bom? Quais são os... deixa eu colocar aqui também, né? Tem mesmos comprimentos. Quais são os ângulos alternos internos? Lado diferente, mas os dois na parte interna. Então, D e F são alternos internos e que têm mesmo comprimento. Ou seja, são ângulos que são congruentes. Além disso, a gente tem também o C e E. Beleza? A gente tem os alternos externos. Opa! Ficou muito embaixo aqui. Deixa eu colocar para cá. Externos. Mesmo lance. Os alternos externos, olha para a parte externa, que é a parte azul. Eles também possuem o mesmo comprimento. Por quê? Quais são os alternos externos, por exemplo? Apagar aqui isso que está de azul. Alternos externos. O A e o G são alternos, lados diferentes, pode ver que o olho nu já dá para perceber que eles têm o mesmo comprimento. E estão em lados diferentes e na parte externa, né? Então a gente tem o A e G, e além disso a gente tem o B e o H. Beleza? São os alternos externos. Basicamente isso, pessoal. Recapitulando, a gente viu que são ângulos congruentes, que são ângulos que têm o mesmo comprimento, ângulos suplementares, aquele que a soma dá 180 graus, opostos pelo vértice. O que são ângulos opostos pelo vértice? Aqueles que dividem o mesmo vértice. Vértice é o ponto de contato entre duas retas. Beleza? E esses ângulos que são opostos pelo vértice, eles são congruentes. Por exemplo, o A e o C. Pode ver que o A tem o mesmo tamanho do C. Beleza? Então são ângulos congruentes. A gente viu que são ângulos colaterais, beleza? Que estão do mesmo lado, e a gente viu colateral interno e externo, onde a soma, veja bem, se eu somar colateral, está do mesmo lado aqui internamente. A soma desse com esse vai ser igual a 180, mas por quê? Porque de acordo com a relação que a gente viu depois de alterno interno, que no caso esse aqui são os alternos internos, esse é igual a esse. Só que a soma disso aqui não é 180, então isso com isso é 180. E a gente viu os alternos internos e alternos externos. Beleza? Enfim, a aula acabando. Tenho cerca de 15 segundos para me despedir de vocês. E pessoal, qualquer dúvida pode falar comigo, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês e até mais. Estou disponível sempre no WhatsApp. Beijo no coração de vocês.